Olá, muito bom dia. Está começando mais um programa aqui na TV Mar, o In Loco, e vocês podem estar nos acompanhando aqui na TV Mar, no portal Gazeta Web, no aplicativo baixando lá no Play Store TV Mar e também pelas nossas redes sociais. Lembrando também que o In Loco são todas as quartas-feiras a partir das 10h30 e com reprises sábado e domingo a partir das 10 horas. Aqui vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e também vocês podem estar participando, tá? Dando sugestões, temas, até profissionais, como também é um programa ao vivo, vocês podem estar, qualquer dúvida, né? Tá tirando com os nossos entrevistados a partir do contato, do WhatsApp da produção do In Loco, que é DDD 829-9681-2824. Aproveitando também, me segue aí no Instagram, psicóloga_Maiana Sédia. E por falar em saúde, está aqui conosco a Elísia Carini, que é nutricionista lá do Hospital Universitário e também mestre em nutrição, que vai falar sobre alimentação nesse período do Covid-19. Olá, Elísia, muito bom dia. Seja bem-vinda ao In Loco e fala pra gente, né, o que é nutrição? Muitas pessoas acham que nutrição é qualidade de vida, é uma boa alimentação, mas a nutrição, ela só pode ser feita com a ajuda de um profissional da nutrição? Explica um pouquinho pra gente. Olá, Maiana. Assim, bom dia. Bom dia. Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você. E realmente a nutrição, ela é uma ciência. Em primeiro lugar, a gente precisa pontuar de que a nutrição é uma ciência, de que ela vai estudar a relação do alimento com o organismo humano, né? A nutrição humana especificamente. Então, ela vai fazer essa relação e vai atuar inibindo tanto mantendo uma alimentação saudável para manter a saúde de forma saudável, como prevenindo doenças. Então, é importante legal que a gente pontue que a alimentação, ela faz parte de um processo de estilo de vida, mas ela é uma ciência que é estudada pelos nutricionistas especificamente. E aproveitando aí, o que é, né, um nutricionista, o que é que ele faz para a gente, sociedade? É só alimentos? O que envolve? O nutricionista, ele é o profissional apto a estudar essa interação do alimento com o ser humano, com o organismo, né? E ele vai atuar de várias formas, desde a produção do alimento em si, que a gente chama área de produção, quanto que a nutrição clínica, tratando e prevenindo doenças, como também existe, que a gente consegue ver muito na mídia, né, a nutrição esportiva, né, que aliada a um desempenho físico adequado, a nutrição social, que trabalha também dentro dos serviços públicos, né, especificamente na atenção primária, nos postos de saúde, né, tratando. É muito amplo, né? Muito amplo. A nutrição, porque muitas vezes a gente acha que é só clínica e hospitalar. Nutrição e marketing também é uma área que tem crescido bastante. Primeira vez que eu estou ouvindo, até no marketing. Marketing, então existem muitos nutricionistas voltados às empresas, às indústrias, fazendo esse link do profissional com a atualidade, né? Desenvolvendo essa área muito ampla. Que legal, estamos aqui ao vivo, né, com a nutricionista Carini Elísia. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer aqui no In Loco, é só entrar em contato através do número que é DDD 829-9681-2824. E pegando essa coisa que você falou em relação à nutrição na clínica, como é que atua? Varia muito também de faixa etária, né? Porque tem vários ramos. Isso. A nutrição na área clínica, ela vai atuar especificamente com a dietoterapia, tratando esse paciente ou prevenindo os malefícios da saúde, né? Ela vai intervir para que a gente possa manter um padrão alimentar saudável, mantendo o estado nutricional adequado. E aí, nessa situação, o nutricionista é aquele que vai avaliar o indivíduo como um todo, para que ele possa prescrever uma dieta adequada para a sua fase de vida, e aí vai desde a infância, a adolescência, a juventude, o idoso, né, as fases de vida, se na gestação, né,
para que o nutricionista possa prescrever o nutriente adequado para cada fase de vida. Ah, que bom saber. E agora em relação no hospitalar, que também é muito a sua área, né? Como você trabalha lá no hospital universitário, como é que funciona? No hospital universitário especificamente, nós temos uma equipe de 12 nutricionistas, né? Que são divididos para atuar em cada clínica do hospital. Então, hoje no hospital universitário nós temos a clínica cirúrgica, que são os pacientes que são submetidos à cirurgia, clínica médica, clínica pediátrica, clínica oncológica, o serviço do CACOM, que é um pronto atendimento para os pacientes que fazem tratamento oncológico, o serviço de nefrologia, especificamente tem um nutricionista também atuando lá, que esse sou eu. E nós temos também o programa de cirurgia bariátrica, né, a maternidade, que é uma área também que tem crescido bastante, tem muita demanda dentro do hospital universitário. Então, o nutricionista hoje, dentro do hospital universitário, nós estamos alocados em todas essas áreas, prevenindo e tratando de forma com a nossa dieta, com a dietoterapia, esses pacientes que sofrem alguma comorbidade. E isso ocorre é muito que vocês fazem em relação à equipe de vocês. Elas dão conta, porque você falou que é 12, né, nutricionistas, e como o hospital é muito grande, eu fiquei aqui imaginando. Mas daqui a pouco você vai responder pra gente, porque o In Loco vai para o intervalo e volta já. Estamos apresentando In Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguro de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia, e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz, e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para
toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar Em Loco. O Em Loco está de volta e está aqui conosco a Elísia, Karine, que é chefe de nutrição lá do Hospital Universitário e também mestre em nutrição, que está aqui falando com a gente sobre os alimentos, durante esse período do Covid-19. Se vocês tiverem mais perguntas, manda aqui para a produção do Em Loco, que o DDD é 82996812824. Elísia, e voltando àquela pergunta, fala pra gente, são 12 profissionais de nutricionistas, lá no hospital. E vocês conseguem dar conta pela demanda, que imagino que deve ser muito grande, Temos conseguido, graças a Deus a gente tem conseguido, através de alguns protocolos, estabelecendo alguns protocolos que facilitam a assistência nutricional aos pacientes. A demanda é grande, existe carência de mais profissionais, a gente está no aguardo, houve um concurso recentemente, a gente está no aguardo que a gente possa expandir até nossos serviços, mas a gente tem prestado um serviço à comunidade, à sociedade como um todo, nutricionalmente, de acordo com o que é legislado, que é preconizado nos órgãos que regem a nutrição. Então, chegou também uma pergunta aqui para a gente em relação à sua profissão, que é linda, maravilhosa, nutricionista. A nutrição, em geral, consegue dar conta dos hospitais aqui em Maceió? Bom, houve um aviso do Covid, há um mês atrás, que a gente estaria à mercê de uma taxa maior de casos confirmados. Então, há 30 dias atrás, a maioria dos hospitais tentaram se organizar nesse sentido. O Hospital Universitário, especificamente, eu posso falar, ele está com a unidade do Covid, que ontem foi inaugurada. Nós já temos um nutricionista que vai dividir, que é o que presta assistência à UTI do Hospital Universitário, que vai dividir assistência junto com os outros profissionais, os outros nutricionistas, revezando para que a gente possa dar assistência a esses pacientes do Covid, que é uma unidade específica, que hoje tem 14 leitos de UTI, mas com perspectiva de ampliação até dia 15 de maio. Que bom saber, essa informação é muito importante para a gente. Agora foi inaugurado, Agora foi muito divulgado isso, porque eu não cheguei a ver. E até gostaria de ter estado lá para ver essa inauguração, que foi ontem, Foi um feriado. Na verdade, não aconteceu de forma a ter convidados para tal, mas a unidade foi inaugurada ontem. A nutrição, que eu queria até complementar, nós temos todo o suporte de suplementação nutricional oral e enteral, e para que a gente possa prestar uma assistência a esses pacientes, que acreditamos que podem ser pacientes de alto índice de gravidade, que vão ser acometidos de uma dieta, vão precisar de uma dieta enteral, muitas vezes, e o hospital tem dado esse suporte para que o serviço de nutrição possa atingir as necessidades desses pacientes. Agora, fala um pouquinho para a gente sobre a nutrição na promoção da saúde coletiva. Como é? Explicar um pouco sobre isso. A nutrição, como eu já tinha dito, tem uma área de saúde pública, saúde coletiva, mas que ela não deixa de perpassar por todas as áreas, porque a educação nutricional ela vai desde a área clínica para qualquer outra área. A gente precisa lidar com o nosso paciente de uma forma, ou com o cidadão, de forma a educá-lo a se alimentar, que ele possa contemplar uma alimentação saudável, para que possa ter um bom desenvolvimento, para que o organismo possa responder de forma adequada a qualquer dano que possa ser acometido. É verdade. Agora, também lembrando que, as receitas vai variar de pessoas para pessoas, porque muitas vezes a gente encontra alguém conhecido, algum parente, que é passado uma receita para eles
e os parentes acham que pode seguir aquela receita e não é por aí, né? Porque vai variar do tipo de gordura, do objetivo da receita. Então, tudo isso tem que ser visto, não é verdade, Elísia? Com certeza. Os nutrientes, eles existem recomendação para cada faixa de vida, né? Do ciclo de vida, tanto se na infância, se no adulto, se no idoso, né? Se na gestação, né? Se a mulher em idade fértil, para que a gente possa recomendar os nutrientes adequados. A prescrição dietética, a prescrição nutricional, ela deve ser individualizada e o nutricionista ele é capaz de atender nessa prescrição, recomendando de acordo com a sua capacidade para atender as suas necessidades energéticas e contemplando até no esporte envolve isso, né? Isso, que possa contemplar suas vitaminas, seus minerais e os macronutrientes, proteína, carboidrato, lipídios, para que ele possa atingir o pleno desenvolvimento do organismo. E diante da nutrição, tanto domiciliar e também esportiva, quais os cuidados que essas pessoas devem ter diante desse período do Covid-19? Porque estamos isolados praticamente, né? E as pessoas que estão em casa tendem a comer mais. Então, o que você poderia passar para eles que estão nos assistindo? Maiana, essa situação é uma situação nova para todo mundo, né? É uma pandemia que veio acometendo nosso país e o mundo como um todo. O que a gente recomenda quanto nutricionista é que as pessoas eles possam contemplar dentro da sua refeição uma alimentação saudável, que possa receber todos os macronutrientes, proteína, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais, para que eles possam fortalecer seu sistema imunológico. O que se sabe é que nenhum nutriente especificamente, ele vai prevenir que você adquira o vírus, né, o Covid-19, mas ele vai fortalecer seu sistema imunológico para que você possa até atenuar o grau de gravidade do acometimento desse vírus. Então, o que hoje a recomendação é que a gente possa ter uma alimentação saudável, para que a gente possa fortalecer nosso sistema imunológico como um todo para responder de forma adequada a uma enfermidade como essa. É verdade. Elísia, chegou aqui outra pergunta para você em relação ao Conselho de Nutrição. Eles estão fazendo alguma ação em relação a isso, até para as pessoas que não podem pagar ou querem ter alguma informação em relação a algum tipo de alimento? Sabe informar se eles estão dando algum tipo de suporte em relação a isso? Muito boa pergunta, por sinal. Nós temos órgãos que regulamentam a nutrição, né, inclusive, e já foi disponibilizado alguns documentos respaldados para a população. Nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira, que ele está disponível para qualquer pessoa e ele vai determinar, ele vai nos guiar de que forma a gente pode alimentar para contemplar todos esses nutrientes. O Conselho, de fato, hoje o que se sabe, o que se tem mais recente é a mudança da gestão do Conselho do CRN6, que é o que a Alagoas está contemplada dentro desse CRN6, ele e mais alguns estados do Nordeste. Houve uma mudança e há uma perspectiva de que eles possam atuar mais de perto, né, junto à fiscalização, tanto dos serviços quanto aos nutricionistas, para que a gente possa realmente ter respaldo e segurança de toda essa fiscalização do Conselho. Então, fica aí, né, a pergunta para quem perguntou para a gente aqui no Inloco. Se vocês tiverem também mais perguntas, envie aqui para o WhatsApp da produção, que é o número DDD 82996812824. Elísia, e em relação a esse período que estamos passando, existe algum tipo de alimentação específica para as pessoas que correm um risco do Covid-19? Isso. Hoje, quais são os grupos de risco para o Covid-19? Os idosos, as pessoas que têm as doenças crônicas, os imunodeprimidos. Essas pessoas, de fato, elas já deveriam ter uma alimentação controlada para a sua condição de saúde. Hoje, como eu estava falando, respaldando, essas pessoas precisam permanecer na sua dieta habitual, se diabético, se hipertenso, se fazem tratamento de oncologia, se faz algum tratamento imunossupressor, se o idoso, porque existem recomendações de nutrientes específicas para o idoso, algumas carências nutricionais que muitas vezes os idosos precisam estar sendo suplementados. Então, que eles permaneçam na sua dieta, na sua alimentação, de acordo com a sua patologia
e que fortaleçam mais ainda o seu sistema imunológico dentro dos nutrientes específicos, né? Como vitamina A, vitamina D, né? O que se sabe, um estudo recente foi publicado de que pacientes acometidos do Covid tinham uma baixa de vitamina D. Então, muita coisa ainda pode ser investigada em relação a isso, porque a vitamina D, antes ela era vista mais como uma vitamina mais voltada para o sistema músculo-esquelético, né? No mecanismo, no processo de cálcio, fósforo e vitamina D. Hoje a gente sabe que, hoje não, já há algumas décadas, a gente tem estudos já bem estabelecidos em relação a isso, de que a vitamina D, ela existe receptores em todos os órgãos do nosso organismo, especificamente dentro do sistema imunológico. Então a gente precisa, provavelmente esses indivíduos que tinham deficiência de vitamina D, estavam com deficiência do seu estado de imunidade. Então assim, a gente precisa realmente, tanto vitamina A, vitamina D, vitamina E, zinco, selênio, vitamina E, né? Alguns alimentos que a gente chama, que tem algumas substâncias que favorecem também algumas atividades anti-inflamatórias, como o própolis, como a cúrcuma, né? Como o limão. Evitar também nesse tempo, né? Comer cítricas, açúcar, gordura. Isso. Que isso prejudica a saúde. São alimentos que a gente chama de alimentos inflamatórios, né? Eles vão irritar a mucosa intestinal. Se sabe que a mucosa intestinal, ela é precursora da nossa imunidade. Existem células de defesa dentro do nosso intestino, né? E que a gente precisa ter um intestino, uma mucosa íntegra, e para isso a gente precisa ter uma alimentação rica em fibras, né? E aí a gente vê os probióticos, que são as próprias bactérias benéficas, que a gente sabe que a nossa mucosa intestinal, ela tem tantas bactérias maléficas quanto as benéficas. A gente precisa ter um equilíbrio disso aí, né? Para que a gente não venha ter uma desbiose, que é o desequilíbrio dessa flora intestinal. Então, para isso, a gente precisa ter uma alimentação com baixa gordura saturada, com baixo sódio, que é um irritante da mucosa gástrica e mucosa intestinal, né? Uma alimentação rica em antioxidantes, porque a gente, numa situação dessa de estresse, a gente vai ter muita produção de mecanismos reativos dentro do nosso organismo. Então, a gente precisa de nutrientes que possam combater essas questões oxidativas. Elisa, chegou também outra pergunta aqui para a gente. Em relação, quando a gente vai comer, né, mesmo que seja comidas saudáveis na hora do almoço, é verdade que não é bom tomar algum tipo de líquido junto com a comida, ou isso é só um mito? Olha, a capacidade gástrica, a gente precisa entender ela, e muitas vezes a gente força a nossa capacidade gástrica com um volume excessivo e acaba habituando a receber grandes volumes. É importante que na nossa alimentação, não que o líquido não pode fazer parte das grandes refeições, mas que a gente possa entender que a presença de muito líquido e um maior volume de uma alimentação em um único momento, ele pode dar uma sobrecarga a sua mucosa gástrica, né? E isso vai levar você até um retardo de esvaziamento gástrico, uma sensação de plenitude que não é benéfica. Então, o importante é que você realmente consuma poucos volumes, para que você possa habituar-se a estar se alimentando de forma constante, mas de forma saudável. Ah, que bom. E em relação a outra pergunta também que chegou, né? Vocês estão aí nos assistindo, isso é bom. Elísia, conta pra gente lá no Hospital Universitário. As nutricionistas estão tendo alguma preparação como outros profissionais para atender esse público, né, do Covid-19? Ótimo. Vejam só, nós estamos respaldados pelo Conselho de que a gente vai prestar uma assistência de forma remoto. A gente não precisa estar dentro do leito do paciente que está acometido com o Covid, mas a gente vai ter acesso ao sistema, ao prontuário desse paciente e à equipe que está atuando na linha de frente, que é a enfermagem, os técnicos de enfermagem, os médicos, o fisioterapeuta e a própria enfermeira. Então, a equipe de nutrição ela vai estar na retaguarda, assim como outros profissionais, a psicologia, né, o serviço social. Um precisam dos outros, não é verdade? Isso, a gente vai estar na retaguarda e realmente nós estamos recebendo capacitação, tanto para, se necessário for,
precisar abordar esse paciente, entrar em contato com esse paciente, existe todo um treinamento de paramentação e desparamentação para usar os EPIs adequados. Existe todo um treinamento para que você possa utilizar a dieta adequada para esse momento, né? A gente sabe que esses pacientes que forem acometidos de uma insuficiência respiratória aguda, eles podem comprometer o diafragma, a musculatura do diafragma, e a gente precisa prestar uma nutrição adequada para suprir a necessidade proteica desse paciente e resguardar esse paciente para que ele não perca tanta musculatura. Então, os nutricionistas eles estão aptos para isso, para prescrever a dieta adequada, com menor volume, respeitando aquele momento crítico do paciente em um estado de Covid. Que bom, Elisa. Eu fico muito feliz em saber dessas informações, né? E agradeço a você por tirar essas dúvidas aqui, não só para mim, mas também para o público que está aí nos assistindo, né? E haja dúvidas. Agora eu deixo aberto para suas considerações finais. Caso você tenha mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade, Elisa. Nossa, eu agradeço a participação das pessoas, do público. Isso mostra que as pessoas realmente têm interesse, espero ter ajudado. O que eu queria complementar é que a nutrição isoladamente, ela não vai prevenir que você adquira o vírus, mas ela vai reestruturar seu sistema imunológico, e é preciso que você faça atividade física. Lógico que a gente sabe que agora é um momento de isolamento social, mas talvez uma caminhada de forma sozinha, dependendo de onde você reside, né? Um sono adequado é importante, e cuidar um pouco do seu estado de estresse, né? Porque as pessoas estão um pouco assim estressadas, e isso gera algumas substâncias que vão levar alguns estados metabólicos desagradável. Então, assim, é importante que as pessoas se mantenham calmas, né? Sigam as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? De isolamento, e aquelas pessoas que não podem realmente não ficar isoladas, mas que façam com toda a segurança, com higienização adequada, com higienização das mãos, ter cuidado também com a higienização dos alimentos, né? A compra desses alimentos quando chegar em casa, para que a gente possa estar trazendo a alimentação para dentro de casa de forma segura. É importante. Eu agradeço demais o convite, eu acho que foi muito oportuno e estou à disposição. Maiana. Muito obrigada, Elisa. Aqui também, né, a TV Mar, o In-Loco está à disposição. Qualquer informação que você queira dar aqui sempre vai estar aberto. E vamos para o intervalo, e daqui a pouco o In-Loco está de volta, então não saiam daí. Estamos apresentando In-Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia, e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento,
balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensa em pneus? É na Compneus. Oi, gente! Você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Ah, também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar In Loco. E o In Loco está de volta e vamos agora para uma reprise, né, com o presidente do CREMAL, Fernando Pedrosa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre informações muito importantes. Então, eu vou ficando por aqui, encerrando mais um programa do In Loco. Qualquer dúvida, informações, temas, sugestões, entre em contato com a produção do In Loco através do número que é DDD 82996812824. E se saúde é psicologia, então, eu, Maiana Ségia, próxima quarta-feira, quero estar com vocês. Até lá! Olá, bom dia para todos vocês que estão nos assistindo e está começando mais um In Loco aqui na TV Mar. Lembrando que vocês podem estar nos acompanhando através da TV Mar, no portal da Gazeta Web e também no aplicativo do Play Store TV Mar, só baixar. Lembrando também que o In Loco são todas as quartas-feiras a partir das 10h30 da manhã, com reprise no sábado e domingo a partir das 10 horas. E também gostaria de aproveitar para agradecer a Dani Rodrigues, o Ideal, e ao restaurante Filé do Zezé pela parceria aqui no programa In Loco. Se vocês tiverem alguma sugestão ou até mesmo alguma pergunta aos nossos entrevistados, é só falar conosco através do WhatsApp da produção, que é DDD 82996812824. E por falar em saúde, está aqui conosco o Dr. Fernando Pedrosa, presidente do Conselho Regional de Medicina, infectologista e especialista em medicina tropical, que vai falar sobre a atuação do Conselho e o apoio dos médicos, né, diante dessa pandemia do coronavírus. Olá, Dr. Fernando Pedrosa, seja bem-vindo ao In Loco, bom dia. Bom dia. E já começo me perguntando, quando é que o profissional, né, de medicina, ele está apto para exercer a profissão de médico? Pois é, conforme a legislação, a Lei 3268 de 1957 diz que o médico, para exercer legalmente a medicina, tem que estar formado em escola brasileira ou, sendo formado no exterior, ter o diploma revalidado e a inscrição no Conselho Regional de Medicina de onde ele vai exercer a medicina, no estado onde ele vai exercer a medicina. Então, o médico para atuar em Alagoas tem que estar inscrito
no CRM de Alagoas e nos outros estados assim sucessivamente. E quais são os procedimentos aí para a gente comentar, né, para falar para os estudantes que estão aí nos assistindo, quais os procedimentos para tirar a carteira do conselho? Ele precisa ter a colação de grau, que pode ser já com diploma, mas às vezes as escolas não fornecem o diploma imediatamente, é o caso das escolas privadas que precisam ser registrados nas universidades públicas. Ele terá que apresentar a certidão de colação de grau junto com uma série de documentos de identificação e se caso for homem, a situação militar. Sim. Né? Isso é importante porque as Forças Armadas têm cobrado isso muito intensamente da gente, esses pré-requisitos, e os colegas precisam ter paciência porque essa é uma exigência da lei também. E aí eles vão ao conselho e faz o seu registro, né? Tem que deixar a documentação, tem as taxas a serem pagas e tem que fazer a biometria, porque hoje a gente usa a carteira digitalizada, e depois disso recebe. Isso é um procedimento que não é demorado. Está tudo moderno agora, né? Digitalizado. Quase 100% moderno, né? Ainda é preciso que o médico vá lá ao conselho para fazer a sua foto, fazer a assinatura digital. Ele precisa estar lá. E esse tempinho dura no máximo 5 dias úteis para a gente estar com a carteira pronta. E tem uma reuniãozinha conosco, né? Que nesse momento nós suspendemos a reunião, né? Por conta da questão do coronavírus, mas todos serão, assim que passar a epidemia, todos que receberam a carteira serão convocados para participar dessa nossa reunião. É uma reunião que as pessoas acham que eu vou falar de ética, não, eles já aprenderam na faculdade, deve ter aprendido na faculdade, mas é sobre as rotinas administrativas do conselho. Inscrição, o tipo de inscrição, a anuidade, o pagamento, quando vence, é uma reunião de 30 a 40 minutos para orientar os colegas ou mais dúvidas que eles, porventura, tenham e podem nos perguntar. Que pode existir, não é verdade? Claro, sim, e a gente fica aberto para responder essas dúvidas. Então, só pode exercer essa profissão, né, tendo essa carteira do conselho. Tendo a carteira do conselho, exatamente. E o número que ele recebe, que é o que nós chamamos o CRM, né, o número da inscrição dele no conselho. E quantos médicos, né, no total aqui no Conselho Regional do nosso estado de Alagoas de Medicina, quantos médicos tem? Nós estamos com 5.400 por aí, 5.400. Como a gente tem uma dinâmica, hein? São muitos. Já é um número muito grande e que tem crescido enormemente. Não aqui necessariamente pelas escolas de aqui, porque as escolas novas que abriram, as privadas, SESMAC e UNIT e a UFAL e Arapiraca, ainda não graduaram nenhum médico. Mas há um grande contingente de colegas que foram estudar fora do estado e que estão retornando agora para fazer inscrição aqui em Alagoas. Então, os serviços, por enquanto, lá no Conselho, estão suspensos também, né, em geral? Nós estamos funcionando. Que bom. Nós estamos com o que ficou suspenso, por ordem do Conselho Federal, foi a parte judicante. Mas, em caso de denúncia, a gente recebe a denúncia, mas estamos esperando a autorização do CFM para que a gente dê continuidade. Agora está no horário normal, diante dessa pandemia? E apenas reduzimos um horário. Nós estamos com escala de funcionários e aí quem precisar do nosso serviço o faz por telefone, por e-mail, por WhatsApp. E aí a gente providencia para evitar o trânsito de pessoas. As inscrições que obrigam o médico a ir lá para assinar a carteira, fazer sua foto digital, esses a gente está fazendo com agendamento, para evitar muita gente, aglomeração. Né, então, quem chegar, a gente agenda e ele vai no dia, na hora programada e faz esse procedimento. Mas estamos atendendo as pessoas todas. Né? E o que representa, né, o Conselho Regional de Medicina aqui em Alagoas para a sociedade? O Conselho, ele é uma autarquia federal criada por lei. Né? Nós somos uma autarquia federal. Né? E para isso, né, a lei é a Lei 3.268 de 1957. Essa lei existiu porque anteriormente
quem fazia o registro, quem fazia a fiscalização do exercício profissional era o Ministério da Saúde. Sim. Mas isso deixou de ser feito. Agora é com vocês, E né? agora é a autarquia que é eleita pelos médicos. O que existe uma grande confusão da sociedade e principalmente de médicos é não entender que o Conselho de Medicina é um órgão da sociedade. Alguém diga, o Conselho tem que defender o médico. Não, a gente defende a medicina e a saúde. Né? Se o médico age corretamente, com ética, com qualidade, se esforçando a fazer o melhor do seu trabalho, ele não sofrerá nenhuma moléstia. Então, eu digo, a gente reconhece os médicos indiretamente, mas é um órgão de defesa da sociedade, que as pessoas podem denunciar a malprática médica e que o Conselho apura e, se for o caso comprovado, aplica-se punições, que vai desde uma advertência confidencial até a cassação do registro, quando essa denúncia é uma denúncia grave ou, porventura, ele é reincidente naquela mesma coisa. Foi condenado uma vez, foi condenado 2 vezes, 3 vezes, aí ele vai finar perdendo o diploma por reincidência. Mas a gente sempre acompanha essa questão da reincidência como um fator agravante ou não. É o tipo da coisa, o médico tem 50 anos de profissão, lá na frente ele cometeu uma falhazinha e foi denunciado ao Conselho, a gente comprou, não que ele errou, a gente já teve coisas desse tipo, e a gente dizer, não, ele vai ser condenado ou o passado dele o absolve. Claro que o passado é importante. Sim, quem exerceu a verdade. medicina a vida toda com dignidade Muito e tempo, respeito, né? isso tem que ser levado em consideração também. Então, isso é um aspecto que a gente sempre leva na consideração quando a gente está julgando o profissional médico. E, para você ter ideia, a gente tem julgamento todos os meses, né? Com mais ou menos quantos, assim? Então, 12, no momento em Alagoas, a gente está julgando 12 a 15. Mas o processo, antes de ir para julgamento, ele passa por uma sindicância, que é a avaliação preliminar, se há indícios de infração, né? Essa sindicância vê se o médico tem indícios de que ele cometeu infração e aí a gente instaura o verdadeiro processo ético, que é o que vai nortear o julgamento ao final. É muito lento, isso a gente não consegue ser muito rápido. A gente tem que fazer com cautela, né? Cuidado. Cautela, dá o amplo direito de defesa, tudo. A defesa usa dos artifícios legais que ela tem o direito de protelar, né, o andamento, às vezes, do sindicância do processo, e a gente faz isso. Chegamos a julgar uns 15 médicos todo ano, e muitos passarão pela sindicância. A maior parte das sindicâncias são verdadeiramente absolvidos, porque a gente não encontra indícios de infração. O médico errou, a gente não encontra esse indício. Que bom, mas vocês que estão nos assistindo, não deixem qualquer coisa que acontecer nos hospitais, façam a denúncia, né? Estamos aqui com o Dr. Fernando Pedrosa, né? O presidente do Conselho Regional de Medicina no nosso estado de Alagoas, né? Que está aqui informando que também os serviços continuam abertos. Então, qualquer coisa, não deixem de procurar o Conselho. Doutor Fernando, eu vi que uma das suas especialidades é em medicina tropical. Sim. E eu fiquei curiosa em relação a essa especialidade. Não, a verdade, a especialidade médica é a infectologia, que eu tenho a titulação de infectologia também. Mas quando eu decidi fazer minha formação acadêmica, já que como professor era super interessante que eu tivesse a formação acadêmica, eu fiz curso de medicina tropical na USP em São Paulo, logo depois de formado, e depois mestrado e doutorado em medicina tropical, porque a medicina tropical ela congrega qualquer profissional que atue na área das doenças infecciosas da medicina tropical. Tanto que a medicina tropical, e nós fizemos um grande congresso aqui com 2.200 participantes, que eu tive o prazer de coordenar. Pessoas, muitos profissionais. Aqui, e foi um congresso excelente, foi comentado em todo o Brasil, né, pelos outros colegas em outros eventos que eu participei, mas de Alagoas foi o melhor de todos. Aquela história que envaidece, mas eu sempre acho que muitas vezes os elogios
tem coisas pessoais do coração. Você me elogiou porque você gosta de mim, mas não, tem essas coisas também, né? Mas a gente fez um grande congresso aqui e a medicina, a infectologia é exclusiva de médico. Sim. Só pode ser infectologista quem for médico. A medicina tropical, ela é uma área de atuação da infectologia. Eu nunca nem busquei essa área de atuação. Pode ser que depois eu resolva. Mas também são tantas especialidades, são né? 46 especialidades que nós temos, né? Médicas, e diversas têm área de atuação, que é isso. Ele é infectologista, mas atua na medicina tropical. É o meu caso, mas eu não preciso ter essa área de atuação para atuar na medicina tropical. Também eu faço sem nenhum problema, porque como infectologia eu já contemplo o exercício das doenças infecciosas, E como eu me dediquei mais à saúde pública durante toda a minha vida, né? E esses problemas de endemias e epidemias, eu sempre estive ligado aí, é sempre muito mais vinculado à medicina tropical do que à própria infectologia, esta área de atuação. Doutor Fernando, e o mesmo, né, sendo infectologista também, quais os cuidados que a sociedade deve ter diante dessa pandemia do coronavírus? Os cuidados, a gente tem algumas divergências com áreas que vem tido, mas eu posso falar dos cuidados gerais, que ele deve ser dirigido, primeira coisa, para as pessoas de maior risco. Então, são os idosos ou aquelas pessoas de menos idade que têm comorbidade, têm doença associada. Então, é o idoso, diabético, hipertenso, ou os mais jovens que têm doença que leva à imunossupressão, como câncer em algumas situações, leucemia e doença, o lúpus, série de outras enfermidades. Também corre o risco, né? Existe risco também. Então, esse também tem que ter muito cuidado com o contato direto com as pessoas, de manter uma certa distância de contato. E eu acho que nesses casos o isolamento social tem razão de ser, porque a gente estaria evitando que essas pessoas, contaminação, né? E são essas pessoas que vêm a falecer. Nenhuma criança morreu no mundo. Parece-me que ontem falou de uma criança de 12 anos, mas não é bem uma criança, já é uma adolescente. Também não falou se tem doença associada, se tem alguma comorbidade. As pessoas às vezes omitem parte da informação, ou é omitido, eu não sei. Recebi a notícia que não todo mundo recebeu, que me recebeu, mas quantos milhares já adoeceram e quantos faleceram? Quem está falecendo é realmente o pessoal mais idoso que tem. Agora, tem pessoas que conseguem, né, ter essa doença do coronavírus, esse vírus, mas conseguem se recuperar. Essas pessoas, em função da própria resposta imunológica, não desenvolvem formas graves. Isso a gente tem aí uma população de idosos, mas são os idosos que vão ter formas mais graves. E aí esses devem ser protegidos. Né? Se a gente não tem criança, esse não é tão importante. Então, quando eu digo que acho que não precisava ter fechado as escolas para as crianças, aí alguém pode dizer, mas a gente vai jogar as crianças para adoecer? Não, não é jogar para adoecer. Os cuidados individuais devem ser mantidos. Né? Tem que ser mantidos, mas de repente o prejuízo que nós estamos tendo com as escolas é muito grande. As pessoas que têm recursos compensarão isso facilmente, mas na escola infantil pública tem muitas crianças, tem na merenda a única refeição que ela faz no dia. É verdade. E aí eu pergunto, e agora? Como é que estão essas crianças sem a merenda? O possível benefício do isolamento deles vai aumentar a quantidade de crianças com desnutrição, com baixo rendimento no futuro. Na verdade, a saúde prejudicada, né? Que a gente tem que, as coisas têm que ser ponderadas. Não se pode tomar medidas radicalmente generalizadas sem avaliar o perfil da doença. Como eu fui há 30 anos atrás, que montei o programa de atenção à cólera, quando a gente teve a epidemia de cólera, e olha, tivemos 16 mil casos confirmados em Alagoas. Nossa. 16 mil. Mas
Como eu disse que não ia morrer ninguém, e morreu muito pouca gente, porque a gente montou um sistema de atenção aos pacientes, eram pacientes pobres e tudo. Então houve muita pressão para medidas. Por exemplo, nós passamos uma pressão muito grande para que era interditar as praias, porque Pernambuco havia interditado as praias. O governador decretou a interdição da praia. Por enquanto, a gente disse que não devia, na época, não devia interditar a praia, a não ser que a gente comprovasse que a praia era o elemento da transmissão. Mas o que é que existiu? Nós sabíamos que o vibrião, o agente etiológico, sobrevivia muito mais na água salgada do que na água doce. Então, esse método. Mas aí vinha um problema, vinha a questão da resposta. Para a pessoa adoecer de cólera, tinha que ingerir uma quantidade de 3 milhões de vibrião colérico, de bactérias, de espécimes. E aí, para a pessoa ingerir aquela quantidade, ia morrer antes de outro problema com a água do mar, né? De hipernatremia, ou então a quantidade de sódio que tem água do mar e tudo. Então, nós dissemos que não. E o perfil dos doentes que nós tínhamos não era pacientes que frequentavam a praia, eram as pessoas paupérrimas de Maceió. Bem contraditório, Vila Regional. É contraditório, mas isso é protetor, né? Felizmente. É verdade. E eu digo, nós não vamos interditar a praia. E aí isso foi acatado e passamos a epidemia sem interditar praia nenhuma, o que não era o problema. É parecido com o que a gente passa hoje, quando a gente fala no isolamento social. Nós vamos precisar... ou melhor, vou refazer o meu raciocínio. Existem duas formas de a gente eliminar essa epidemia. Ou vacina, que foi com vacina que a gente eliminou a epidemia de meningite em 1974. A aplicação da vacinação eliminou a meningite meningocócica, que é uma doença muito mais grave do que o corona, né? E que deixa sequelas. Então a gente conseguiu eliminar com vacina, já existia vacina com o meningococo, não a super vacina, mas quem tomou a gente cortou a epidemia. Ou então quando as pessoas adquirem imunidade. A imunidade é pela vacina ou natural. É a imunidade natural que as pessoas vão adquirir. Com isolamento, sem isolamento, 50% da nossa população vai se infectar. É verdade. Agora... Com sintomas ou não sintomas. É como você disse, tem gente que não tem doença. Não tem. E aí a gente não sabe quantas pessoas aqui já podem ter se infectados e não teve a doença. É verdade. E assim, em Alagoas, existe essa segurança, né, dos médicos no atendimento com esse público, com essas pessoas que se encontram com suspeitas do coronavírus? Não tem o suficiente de jeito nenhum. Nós, desde o início, nós alertamos a necessidade dos chamados EPIs. É preciso, os médicos vão trabalhar, isso eu não tenho dúvida nenhuma, vão trabalhar na epidemia e isso eu não tenho dúvida, mas é preciso garantir o mínimo de segurança, que são os EPIs básicos. Não é nenhuma vestimenta de astronauta, não, mas o básico a gente tem que ter e a gente não tem, os médicos não têm esse atendimento. Isso é importante, né, para não passar a contaminação. Aí vem parte da história de que faltou EPI no Brasil todo, no mundo todo faltou. Sim. Isso é uma realidade, mas a gente tem as alternativas que dão para ser utilizadas, o óculos de segurança, a máscaras que não tenhamos aquela máscara. Eu pude ver em reportagem que tem pessoas que já estão criando com outro tipo de material, né? A criatividade, e o Brasil é pródigo nisso, né? A gente já viu, muito interessante as máscaras feitas eu acho que é um material praticamente de acrílico, que cobre o rosto todo. Máscaras que eu já usei, né, quando eu trabalhei com essas espécies na universidade, né, com o Trypanosoma cruzi e principalmente o Trypanosoma cruzi, que pode salpicar no rosto das pessoas e infectar as pessoas com doença de Chagas. Então isso a gente já teve todos os cuidados, mas que tem muita gente aí produzindo essas máscaras que servirão tranquilamente. Agora é preciso chegar. Eu continuo recebendo muita notícia de unidades de saúde que ainda não dispõem dos EPIs.
Aí você Perigoso, diz, não doutor tem a Fernando. máscara, não tem um gorro, não tem um óculos, não tem uma vestimenta adequada. Não há necessidade para o atendimento do dia a dia, nós temos. Mas se for o paciente com síndrome gripal aguda, tem que ser atendido com proteção. Para inclusive que a qualidade do atendimento seja preciso. A gente vai querer que o médico atenda por detrás de um vidro, por detrás de uma janela, não, isso não é possível. Ele tem que atender, ele tem que pegar no paciente, ele tem que auscultar o paciente e a gente tem que ter até álcool em gel. Tem faltado aí nos postos de saúde. É verdade. Aí é enviado um potinho desse tamanho para todo o posto, não dá não para um dia. Que tem que ter em abundância mesmo e tem que estar à disposição para que as pessoas utilizem. Isso que é um dos cuidados, né, que devemos ter. Na preparação. É como eu disse, a gente precisa preparar para atender os doentes e não ficar nessa loucura de isolamento social, que eu não sei aonde nós vamos parar com isso. É verdade, doutor Fernando. Estamos aqui ao vivo no programa Em Loco, falando com o doutor Fernando Pedrosa, presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no nosso estado de Alagoas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato com a nossa produção através do DDD 82996812824. Doutor Fernando, e o que fazer para amenizar, os cuidados, para amenizar a proliferação deste vírus? O vírus tem uma base. Essa é uma base científica de todas as viroses respiratórias, as gripes e as influenzas que nós já tivemos no mundo. A gente vai ter que atingir um percentual que em outras situações chegou a 50%. Então, mais rápido ou mais devagar, vamos atingir esse patamar. A gente pode ter doença mais branda por várias razões, inclusive a razão climática. Nós temos expectativa que o impacto do coronavírus no Brasil e especificamente no Nordeste seja muito menor do que aquele que ocorreu na Europa, por questões de outra natureza. E também, cada país que nós tivemos epidemia tem uma característica própria. Vou citar rapidamente. A região da China onde ocorreu a epidemia tem 60 milhões de pessoas e provavelmente um grande aglomerado de pessoas. Então a gente tem que proteger nossos idosos, isolando, dando proteção. Então é o seguinte, se a gente ainda está trabalhando e tem um velhinho em casa, a gente não chega em casa, entra com toda a roupa, e chega lá, vem dar um beijo na manhinha e abraça a manhinha e beija a manhinha. Nós estamos contribuindo com o aumento do risco. Nós não podemos mais fazer isso. Então a gente vai chegar em casa, vai trocar de roupa, vai tomar um banho, corpo todo, vai lavar a mão com álcool em gel. Lavar aquela roupa também, e lavar a roupa que você veio de hospital, não dá para ficar ciclando para usá-la no outro dia. Então, isso que a gente vai proteger nossos idosos. E da mesma forma, as outras pessoas menos idosas que tenham doença associada, que precisa estar nesse isolamento. No resto, para mim, é vida, cuidados individuais. Como nós estamos aqui um pouco mais distante, a produção já tinha dito, olha, vamos ficar um pouco mais distante. Eu digo, está correto. Justamente por que é que a gente vai facilitar quando a gente pode dificultar essa possibilidade? Então vamos ficar um pouquinho mais distante. O álcool gel está ali na bancada ali para a gente usar a qualquer momento, já o utilizei quando cheguei, e logo depois tem que vamos utilizar. A gente criar essa... E algumas coisas, quando essa epidemia passar, nós voltaremos. Nós somos uma nação. É só uma fase. Onde o carinho entre as pessoas é muito grande. A gente não pode abolir isso para a vida toda. Passou isso, a gente abraça as pessoas, é uma característica nossa de abraçar, beijar no rosto. Está fazendo muita falta, viu, isso? Eu aqui, de vez em quando, eu estou vacilando e estou cumprimentando as pessoas. É o hábito, no dia a dia. Em função do hábito, mas isso a gente deve evitar para todas as pessoas. A todas as pessoas no nosso dia a dia. Obrigada, doutor Fernando, por tirar essas dúvidas, E aqui a porta da TV Mar sempre vai estar aberta para o mesmo vir tirar novas dúvidas, que sempre vão surgir diante dessa pandemia aí do coronavírus.
E agora o In Loco vai para o intervalo e daqui a pouco vamos estar com o vice-presidente do Conselho de Farmácia aqui de Alagoas. Então não saiam daí, porque o In Loco volta já. Estamos apresentando In Loco.